paz de Cristo Jesus, esse é o vídeo 1. Peço aí desculpa porque o vídeo que eu gravei passou do tempo e não pôde ser editado, beleza? Mas aí nós estamos de volta aí com o vídeo. Primeiro, eu postei um pedaço do vídeo tratando-se de Paulo, o desviado, beleza? O título é que eu botei lá, Paulo desviado. Vamos para a leitura que se encontra, eu vou tentar ser mais rápido, e vai estar lá no YouTube também, e em algumas plataformas que nós temos. Mas vamos lá. A questão aqui é que alguns crentes dizem que tem que vivenciar a antiga aliança, ou a antiga aliança. Então vamos para Paulo. Qual é a recomendação que Paulo, conhecedor da antiga aliança, o que ele sugere para que assim os que se convertem a Cristo tenha? Vamos para Paulo, né? Vamos para Paulo. 2 Coríntios, o capítulo 3, eu vou decorrer muito, que eu vou só mais ler e você tira as conclusões também. Vamos lá. 2 Coríntios, no capítulo 3, diz assim. Isso é Paulo, não é o irmão Manuel, tá aqui. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Pergunta. Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Paulo está citando a carta que ele recebia quando se dirigia para outra cidade, tá? Essa carta aqui é isso. Você se lembra que ele pediu carta para ter autoridade, né? Então, quando chegava em algum canto, ele tinha essa autoridade, porque ele tinha uma carta. Vamos para cá, eu vou decorrer. Vamos para cá. Versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Testemunho. Agora não era mais visível. Era dentro. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Havia em cada trajetória e que as pessoas, o que Paulo falava e que as pessoas aprendiam, elas tinham o seu costume, a sua rotina, as suas palavras eram mudadas. Paulo está falando disso. Olha, mas rapaz, fulano realmente mudou. Pronto. Testemunho, foi aquilo que Jesus disse. Vós sereis minhas testemunhas e farão testemunhas. Para cá. Então Paulo está falando disso. Vamos para cá. Porque não é esse o ponto-chave, mas é decorrendo aqui, a gente vai entender. Versículo 3. E estando já manifestos como carta de Cristo. Não é manifestos, vocês serão, já foi manifesto. Como carta de Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou, produzida pelo nosso ministério. Paulo pregava Cristo não morto, mas ressuscitado. Paulo não fazia ceia ou santa ceia para relembrar que Jesus ia morrer. Paulo compartilhava o pão comemorando que Jesus tinha ressuscitado. Vamos para cá. Vós aqui. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Entenda aqui? O Espírito Santo, ele já habitava em Paulo, ele já habitava. Mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. Será que Paulo está se referindo a alguma coisa aqui do Antigo? Esse homem aqui é doido. Esse, para nossa geração, seria o pior desviado. Eu costumo dizer
que se ele aparecesse agora aqui em qualquer denominação, esse cara levaria um esculacho da mesma forma que levou lá. Porque ele, entende aqui? Porque ele ia dizer que dízimo é da lei. Ele ia dizer que pastor é da lei. Ele ia dizer que o templo é da lei. Então, com certeza, o pau cantaria nas costas dele e nunca mais ele parecia para pregar nesse lugar. Não é assim? Vamos para cá. Isso é Paulo, tá? Vamos para cá. Eu vou lendo de novo. Em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nova. Deixou de estar em lugar que não tem vida para estar em lugar que tem vida, ou em algo que dá vida. Vocês conseguem entender isso? Não, né? Mas vamos para cá. Em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não é no altar, não é ali, não é acolá, não é na Assembleia, não é na Batista, não é na Universal, não é no Reinos Unidos, não é a particular, não é na do véu, não é na do sábado, não é na Mórmon, não é em nenhuma. Quem não está dizendo não sou eu. Quem está dizendo aqui é Paulo. Rasga isso aqui. Vamos para cá. Tá lá no YouTube, tá? Completa. 4, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Cristo havia morrido e ressuscitado. Por isso que Paulo confiava, pregava agora o evangelho da vida. Paulo não pregava mais a lei, ministério de morte. Ele pregava a vida agora. Vida, porque ele descobriu a vida. Vida. Vamos para cá. Versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Era através do Espírito Santo que confirmava que Jesus morreu e ressuscitou. Aqui dentro e na mente, porque agora era fé. Não era mais em tábua visível. Vamos cá. Sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós, carne, ministério da morte. Pelo contrário, a nossa insuficiência vem de Deus. Vamos para cá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Cadê a velha aqui, Paulo? Oxê, Paulo é ministro da nova aliança? E, segundo vocês, Paulo não é ministro da antiga aliança? Paulo não trouxe de volta o dízimo? Paulo não trouxe de volta o templo? Porque Paulo, em Hebreus 10:5, Paulo diz que temos que congregar. Naquela época se congregava onde? Não era no templo, não era? De Jerusalém? E como é que esse mesmo Paulo traz agora esse sentido, se o próprio Paulo é contraditório, Paulo, né? Será que é por isso que ele é desviado? Será que foi por isso que Jesus chamou? Porque ele é contraditório, aqui ele de uma coisa e ali ele de outra? Vamos para cá. O qual nos habilitou para sermos ministros. Ministros. Ele não está falando que ele é ministro. Ele está falando que todos somos, porque agora é pela fé. Todos. Não existe particularidades. Jesus não entregou título a Paulo. Tu agora é meu particular. Pedro, tu é meu particular. Tiago, meu particular. Não entregou. Beleza? Vamos para cá. Ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Espírito do homem. Porque Paulo conhecia a lei que matava o Espírito. Matava esse Espírito aqui. Matava, só matava. É isso, Paulo está falando da antiga aliança, que matava o Espírito do homem. Aí ele diz assim, mas não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo agora conheceu uma nova aliança que o Espírito se alegrava,
fazia de tudo, mesmo que morresse, mas ele sabia que o seu espírito nunca morreria. Isso é a nova aliança. Vamos para cá. Isso é Paulinho, tá? Versículo 7. E se o ministério da morte cravado com letras em pedras, Paulo está falando da lei, hein? Não para colocar em prática. Em pedras, se revestiu de glória. Paulo está dizendo que se revestiu. Se revestiu significa reformação. Foi reformada. Cada vez mais ela era reformada. E se revestia de glória. Por quê? Porque era o próprio Deus que revestia. Mas ela permanecia, porque era ministério de morte. Vamos cá. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Isso é a glória de Deus. Porém, o ministério era de morte. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, tivesse seu tempo. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Então, meu querido, leia todinho esse texto, todinho. Deixa eu ler aqui, deixa eu adiantar. Porque se o ministério da condenação, o ministério da condenação sai dele, tá? Não vive a antiga aliança. Se tu viver a antiga aliança, tu tá debaixo de maldição. Não vive a antiga aliança. E tu sabe o que é a antiga aliança? É dízimo, é oferta, é sábado, é segunda, é o que botar como altar. Vamos. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora, lá atrás, foi, vocês sabem a palavra foi o que é? Coloca aí no Google, tá? Foi glorificado naquele tempo. Neste respeito, já não resplandece. Diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia, perdia a sua capacidade, a sua potência, teve sua glória, muito mais glorioso tem o que é permanente. Continuo a ler esse texto. Então tá aqui, gente. Paulo, o desviado, ou Paulo que vocês seguem, e tem Hebreus 10, 25 como base, que Paulo disse, mas vocês não têm certeza que pode ter sido Apolo que escreveu. E mesmo a escrita não está se referindo a um lugar, um levantamento de um tempo para estar lá dentro. Isso é a antiga lei. Então, rasgue os escritos de Paulo, porque Paulo está dizendo que não é mais para vivenciar nada da antiga aliança. Não é mais para vivenciarmos a antiga aliança. Porque é nova aliança. A nova aliança não faz reforma. Jesus não fez reforma. Jesus não reformou a antiga aliança. Vou te falar. O que foi que Paulo se refere aqui, escrita em tábuas de pedra? O que foi que Deus escreveu lá e deu a Moisés? Foi o quê? Não foi em tábuas de pedra, não? Não é os 10 mandamentos, né? Isso é Paulo que diz que perdeu o valor. Perdeu o valor. Agora é em Cristo Jesus. Porque Cristo valorizou todo o Antigo Testamento e cumpriu nele. Só ele poderia cumprir. Viva o novo. Viva Cristo. E seja cristão. Forte abraço. Leia a Bíblia. Não se deixe ser levado por essas classes de ladrões e salteador, assim como fala João. Porque ele só te engana, ele só te coloca na tua mente os versículos que eles se apoiam nesses versículos para se engrandecer, para sentar em cadeira, para serem adorados
para ser reverenciado, para ser chamado de pai, para ser chamado de meu líder, de ser chamado de meu superior, para serem chamados de deuses, homens de Deus, profetas de Deus e assim sucessivamente. Mas Paulo não está dizendo isso. Isso é a antiga aliança. Forte abraço.